Olá, meus seguidores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Trajetórias Inspiradoras. Eu sempre gosto de aproveitar esse momento aqui para agradecer que a Fox Produções, o Sérgio, Serjão e toda a equipe aqui da Fox. Agradecer aí também o apoio incondicional, Desafio OAB 360, né? Você acadêmico aí de Direito, você bacharel em Direito, pretende fazer a prova da OAB, siga lá, @Desafio OAB 360. Então hoje aqui, no nosso podcast Trajetórias Inspiradoras, eu tenho o maior prazer de receber aqui o professor Mauri Luiz Herdit, o nosso reitor da Unisul, que hoje nos dá a honra de participar aqui do podcast Trajetórias Inspiradoras. Professor Mauri, seja bem-vindo ao Trajetórias Inspiradoras. Olha, Francisco, eu que devo iniciar agradecendo, né? Aliás, gratidão é uma das palavras que eu mais valorizo, que eu mais gosto. Eu sempre digo que gratidão é um jeito de viver, e gratidão a você por inúmeras razões, né? Em primeiro lugar, pela sua trajetória, né, inspiradora, né? Quem conhece um pouco da sua história sabe das transformações que ocorreram na sua vida e de como você inspira tantas pessoas. E um exemplo disso são as formaturas que eu presido, e em todas as formaturas você é homenageado pelos alunos. E para mim, que sou essencialmente professor, não tem nada mais gratificante do que ser homenageado pelos alunos. Então, gratidão a você por este convite, mas essencialmente pela sua trajetória. Obrigado, professor, obrigado. De fato, essa parte de ser homenageado realmente é uma lembrança. Eu até comento com os meus alunos, no meu escritório, quem entra no meu escritório, à direita tem uma estante e ali está todas as homenagens, quadros e fotos e do que eu puder. No meu Instagram eu tenho lá os destaques, tem 3 destaques lá de alunos, e eu gosto de sempre ter um bom relacionamento com os alunos. Eu costumo dizer que ali a gente cria mais do que uma relação de professor e aluno, mas sim uma relação de amizade, né, professor Mauri? Bom, o senhor sabe muito bem disso, né? E assim, já adentrando um pouco, né, no nosso diálogo aqui, na nossa conversa, eu sou reitor por causa dos alunos, porque no ano de 2003 não havia coordenador do curso de Relações Internacionais da Unisul da Pedra Branca. E os alunos meus fizeram abaixo-assinado para que eu fosse o coordenador do curso. E no início a reitoria, na época, não gostou muito da ideia, porque queriam outro professor, etc. Mas os alunos foram insistindo, né? Depois fizeram um protesto, e isso foi de março até agosto. Em agosto, o reitor da época me nomeou coordenador do curso de Relações Internacionais. E aí começou meu período de gestão universitária, graças aos meus alunos. Muito legal, muito legal. Mas vamos lá, professor. Evidentemente, se eu fosse agora ler aqui o seu currículo, o podcast seria só da leitura do currículo do professor Mauri, tá? Mas o senhor vai, de forma resumida, trazer para nós aí um pouco da sua trajetória, e eu começo lhe perguntando, né, bem da parte inicial, realmente, né? O senhor é natural aqui da região mesmo? Aqui? Sou aqui do Rio São João, interior do município de São Martinho, um município com um pouco mais de 3.000 habitantes, mas um povo bravo, guerreiro, lutador, né? Essencialmente agrícola, né? E eu sou desse mundo da agricultura. Na minha infância, eu trabalhei muito com o cultivo do fumo, né, do tabaco, né? Então, se alguém quiser saber sobre BA1, BR1, CA1, que são as classificações, né, dos fumos, né? Trabalhei muito tempo com isso na minha vida, e foi também o meu primeiro emprego remunerado, né? Porque o pai não plantava fumo, e o vizinho, né, seu Albino, a dona Hilda, plantavam. E aí eu trabalhava por dia, né, a partir dos 10 anos, né, porque na nossa época, na nossa infância, não tinha muito essa separação, né, era antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, professor Francisco, que o senhor conhece bem, né, mas não havia muito essa separação de quando você começa a trabalhar, né, você nascia dentro do trabalho, né. Sim.
Então essa um pouco foi a minha infância de uma vida de agricultura. Depois, com 13, 14 anos, fui trabalhar num bar, né? Como hoje a gente chama de garçom, né? Mas na época se fazia de tudo, né? Sim. Um bar do interior, né? Então esses foram meus 2 primeiros empregos remunerados. Mas na lida da roça, do dia a dia, desde que eu me lembro, a gente sempre trabalhou. Mas assim, com muita... A nossa família, Francisco, tinha um diferencial. O meu avô, o Felipe, uma vez ele pagou uma pessoa para estudar fora para voltar a ser professor da localidade. E depois, o meu pai foi o primeiro a estudar fora do lugar, né? Então, ele veio morar aqui, em Tubarão, estudou no Colégio Deon. Ele veio estudar para voltar e ser professor, né, do lugar, né? E aí, com essa mentalidade um pouco do pai e a mãe também acompanhando, a nossa família era a única família do lugar em que os filhos poderiam ter a certeza de que, se quisessem, poderiam estudar fora. Que legal. Então, porque isso foi o contexto nosso, né? Uma vivência bastante dura, rude, de roça, mas também sempre com essa perspectiva de, olha, se eu quiser, se eu puder, tem essa perspectiva, esse sonho, né? Por isso eu sempre gosto, já usei numa das formaturas do curso de Direito da Isara, uma frase, né, de Shakespeare, né? Nunca digas a uma criança que sonhar é bobagem. E porque são esses sonhos que nos movem, que nos fazem lutar por alguma coisa. Então, isso para mim assim foi decisivo assim na minha vida. Diante dessa dificuldade, mas ter a capacidade de sonhar, e que isso tudo foi formado um pouco por causa dessa cultura que existia na nossa família. Que bom que teve essa cultura, né? Porque a gente sabe que geralmente em localidades assim distantes ficava muito mais difícil o acesso ao estudo, né? E realmente se utilizavam da roça como sobrevivência. Não que não seja uma atividade digna e necessária, né? Com certeza, mas que bom que houve essa oportunidade, né? De buscar esse sonho, como o senhor disse, né? Isso. E existem essa palavra que você utilizou, eu gosto muito, oportunidades. Existem alguns fatos nas nossas vidas que a gente deve agradecer e deve saber aproveitar. Por que meu pai tinha o desejo? O meu avô, minha avó, permitiriam que ele viesse estudar. Mas ele não sabia os caminhos para chegar, para sair de lá. E aí, eis que, no determinado dia, o seu Aldo Rampinelli, hoje falecido, mas quem é de Tubarão, da região de Tubarão, todos os mais antigos, né, conheceram o seu Aldo Rampinelli. Ele fazia um frete, tinha um caminhão, e na época o caminho era por São Bonifácio, né, para chegar a Florianópolis, né? Sim. Você entrava aqui em Gravatar, Armazém, São Martinho, São Bonifácio. Tinha BR-101, né? A BR-101 era uma picada, né, uma estrada, né? E eis que o caminhão do Aldo Rampinelli quebra na frente da casa do meu avô. E aí ele foi lá na casa do meu avô e pediu, olha, dá para vocês ficarem olhando pelo meu caminhão, porque eu vou pegar uma carona, voltar para Tubarão, comprar uma peça, voltar a arrumar o caminhão. E aí, daquela relação, fruto do caminhão quebrado, começou uma amizade. E aí, um dia, meu avô apontou assim para o meu pai, o Pedro, né? Disse, ô, Aldo, meu piá aí quer estudar fora, não tem como você ajudar? E aí, o seu Aldo disse, não, você pode morar lá em casa, lá em Tubarão. E aí, meu pai veio aqui morar com o seu Aldo Rampinelli. E aí... Eu adoro essas histórias de... coincidências. Isso. E aí o senhor falou de caminhão, e aí eu me recordo agora, né, até quando eu fui lá convidá-lo, e aí contei para você uma situação que aconteceu entre várias aí no meu dia a dia enquanto aluno, e aí eu tive também uma coincidência dessa aí, que me abriu as portas para voltar a estudar. O senhor se recorda, eu não me lembro o ano, mas creio que foi 2005, por ali.
e que teve um problema na estrutura física lá do prédio do pedagógico. Com certeza. Tiveram que rachaduras, tal, uma questão lá, né? Isso. Tiveram que esvaziar todas as salas. Sim, sim. Né? Na época, eu tinha caminhão. E o Gesualdo, né? O meu amigo Gesualdo da Thais Tour, me procurou para fazer frete para transportar as cadeiras, as carteiras lá do pedagógico. Aí foi transportado ali para o bloco sede, um pouco ali para o CETAL. Tinha também o prédio da Pós ali na Beira-Rio. Isso, do outro lado do rio, né? Isso, exatamente. Isso. E aí, vamos lá, vou fazer o serviço para ti. E aí, eu não sei por que cargas d'água, algumas coisas tiveram que ser levadas para Pedra Branca. E eu fui dirigindo o caminhão e ele foi comigo, o Gesualdo. E aí, durante o percurso, ele assim para mim, mas tu dirige com calma, tu tens carteira para ônibus, micro-ônibus? Tenho carteira. Ele assim, tu não queres trabalhar comigo transportando os professores para Içara, para Florianópolis, para Araranguá? Eu digo, vamos. Ali foi o caminhão que quebrou na frente da sua casa, foi a chave, a porta para eu entrar dentro da universidade. Que legal, exatamente. Eu creio muito nessas coisas, nesses sinais da vida, né? Muito legal. E a sua origem aqui, esse Herdit, é alemão, a colonização dessa região que o senhor nasceu é alemã, né? Isso, São Martinho, hoje já temos uma mistura muito grande com outras culturas, né? Mas originalmente é uma cultura essencialmente germânica, alemã, e na nossa vida a gente aprendeu primeiro a falar o alemão, né? Eu aprendi a falar o português na escola, né? Com 6, 7 anos, porque na casa do pai e da mãe a gente falava somente o alemão, e até tem uma passagem um pouco engraçada, né? Inclusive está no livro de pescaria aí. Chegou uma amiga minha do antigo primário, né? E chegou para a professora assim, falando em alemão, né? Professora, eu já sei falar brasileiro. Porque falar o português, lá para nós era falar o brasileiro, né? Sim. Professora, eu já sei falar o brasileiro. Aí a professora Lair, que era a nossa professora do antigo primário, falou assim, então fala boi. Então ela disse que eu já sei falar brasileiro porque aprendi uma palavra. Que era a palavra boi. Que era a palavra boi. Então, essa é um pouco a mistura, né? E tem vários dialetos do alemão, né? O pai falava um, a mãe falava outro. O que a gente fala já é uma mistura dos dois. Sim. Mas é uma cultura assim, essencialmente germânica, né? Do município de São Martinho, né? E como é que foi o aluno Mauri lá, enquanto criança, adolescente? Teve algum momento lá desse período que o senhor já decidiu, já visualizou, não, a minha profissão, eu vou trabalhar com educação, vou ser professor, ou isso nem passava pela cabeça ainda? Não passava pela minha cabeça de forma alguma, Francisco, porque eu literalmente era um bicho do mato. E um bicho do mato por 2 razões. Uma porque era literalmente do mato. E a outra porque eu era muito tímido. Eu me lembro de uma situação que a gente estava lá em casa e chegaram os tios meus de Joinville e eu me escondi, assim, de receio, de timidez, de procurar o encontro, o relacionamento. Então, essa questão do ser professor, ela nunca passou pela minha cabeça. Mas passava pela minha cabeça, e eu, por 10 anos, eu estudei para isso, de ser padre. Assim, por alguns aspectos, né? São Martinho, né? Aquela região de Vale do Seda, é a capital mundial das vocações sacerdotais. Então, todos lá têm algum parente que é padre. Então, o ser padre passa pela cabeça de todos os adolescentes, porque faz parte daquela cultura. E também porque era uma das formas de você conseguir estudar naquela época. E aí, se você perguntasse, professor, mas o senhor era tímido, depois o senhor se tornou professor, como é que o senhor aprendeu a fazer gesto, de se comunicar,
Hoje eu não consigo falar parado, né? Tem que ficar gesticulando, etc. Né? Sou quase um italiano, né, Francisco? Sim, né? sim. Mas aí são desenvolvimentos que a gente também precisa fazer. Porque eu, como professor, eu sou professor desde 1988, como professor você tem que prestar atenção no aluno, no estudante, porque existem várias formas de participação. Geralmente, nós valorizamos aquele aluno que mais fala, que mais se posiciona oralmente. Mas o professor que presta atenção na singularidade, na subjetividade, no jeito próprio de cada aluno ser, ele vai perceber claramente que existem muitas formas do aluno participar de uma sala de aula. E eu lhe diria, Francisco, que especialmente nos primeiros períodos da minha vida escolar, eu tinha muito receio, timidez de participar oralmente da aula. Mas nunca deixei de ser um aluno comprometido com a turma, de trabalhar em equipe, de chegar sempre cedo, de valorizar o professor, de fazer aquilo que o professor solicitava. Então, são essas tantas formas de participação e de tantas coisas que eu participei na minha vida que me tornaram e me tornam a cada dia um professor. Né? Paulo Freire disse uma vez que ninguém se torna professor numa determinada terça-feira às 4 horas da tarde. Então, nós também somos esses seres professores em construção. E principalmente nesse período assim da aceleração das coisas da vida, o professor também é esse ser em construção. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não estava no meu arcabouço, né, inicial lá, ser professor. A vida foi me tornando professor. Sim, interessante. Mas o senhor chegou a estudar no seminário? O senhor chegou a... Estudei no seminário aqui em Tubarão. Eu fiz o ensino médio, depois fiz a faculdade de filosofia, depois fiz 3 anos de teologia em Florianópolis. Então foi um período assim muito rico da minha vida, assim que o seminário ele é essencialmente um lugar de relacionamentos, é um lugar de disciplina, mas também um lugar que você pode estudar tantas coisas que você jamais estudaria em outro lugar. Por exemplo, né, eu tive a oportunidade de estudar grego, hebraico, latim, oportunidade de estudar instrumentos musicais, tive oportunidade de, embora eu nunca tenha aprendido com tanta maestria, né? Mas eu diria assim que o seminário é esse lugar de uma cultura geral, assim, do fomento à cultura geral muito grande. E eu sou grato, né, a esse período e tenho excelentes amizades até hoje, consequência desse período. Aliás, nós temos um encontro anual desse grupo. O ano passado, aliás, no início deste ano, nós reunimos mais de 300 pessoas aqui no Seminário de Tubarão, que foi, diga-se, uma celebração das nossas histórias. Por isso foi um processo muito rico e que me ajudou enormemente a ser o que eu sou hoje. Interessante. Esse seu período no seminário foi o período em que estava também o professor João Bus? O João Bus, ele foi um pouco antes da minha época. Mas ele estava nesse encontro desse ano. E ele é da comissão organizadora. O João Bus foi, com muita alegria, um dos grandes professores meus na faculdade de filosofia, no curso de graduação em filosofia. Não, eu lhe perguntei... E ele foi o coordenador do curso de filosofia. Sim, eu lhe perguntei porque eu me recordo, o João, ele tinha aula em Içara todo semestre, 2, 3 aulas, então nós víamos para Içara juntos durante
5 anos da minha graduação e depois mais uns 5, 6 eu enquanto professor. Então eu tenho uma amizade. O João é um meu amigo particular. Eu lembro que ele comentava que do seminário e tal, e não sabia que ele tinha lhe dado aula. Então a sua primeira graduação foi filosofia. Isso, é. Que legal. Eu fiz filosofia e depois eu me interessei pela área de gestão. E aí, logo após a filosofia, junto com a teologia, eu já fui estudar na ISAG, né? Na ISAG, na UDESC, que é a Escola Superior de Administração e Gerência. E aí fui adentrando no mundo da gestão, né? Com a pós-graduação, depois o mestrado e doutorado também em gestão participativa, engenharia de produção. E depois o pós-doutorado, agora mais recentemente. Isso, é 2018, né? Isso, em 2018. Que aí eu fui para o mundo da economia e da sustentabilidade. Então eu não tenho aquela formação assim linear, né? Minha formação é mais horizontal, assim, mas que também ajuda a compreender o que é uma universidade, o que é o mundo. Muito legal. E neste caminho de sucesso que a gente já sabe, mas a gente está aqui relembrando, né? Evidentemente pode ter que aconteceu em algum momento, alguma situação que aparentemente foi fracassosa. Aconteceu alguma situação de fracasso, vamos dizer assim, que lhe colocou em xeque as suas... mas acho que esse não é o caminho, vou mudar, vou investir em outro setor. Aconteceu alguma coisa ou não? Ao longo dessa sua caminhada, né, inicial, vamos dizer assim, lá de graduação, na filosofia, depois essa área de gestão. Algum momento o senhor chegou a pensar, não, eu vou mudar de rumo? Olha, teve um período da minha vida, assim, quando eu morava em Florianópolis, eu dava aula em várias escolas, e que no momento eu pensei assim, será que é este o caminho que eu devo seguir na minha vida? Isso já depois de formado. O que é muito comum hoje. Você escolhe um caminho e chega num determinado momento que você tem suas dúvidas. Então essas dúvidas, elas são, eu diria assim, são parte natural do seu processo de amadurecimento. Por isso eu também tive essa dúvida, e eu tive essa dúvida especialmente quando fui trabalhar num colégio particular de ensino médio. E eu dava aula também numa escola pública, eu também era redator de um jornal. Eu disse, olha, qual o caminho que eu efetivamente devo escolher? E mais o caminho pela educação, foi um caminho que me envolveu. E aí o que eu quero dizer com isso, Francisco? A dúvida é do processo, o medo é do processo, mas o que não pode ser do processo é você desistir de alguma coisa. Eu também sempre digo, né, nas formaturas, medo, coragem não é não ter medo, né? Coragem é, apesar do medo, você continua lutando. Porque não existe nenhuma pessoa na face da Terra que não tenha temor, que não tenha medo, que não tenha receio, que não tenha dúvidas. E isso aconteceu efetivamente na minha vida também. Mas a coragem é exatamente isso. É você ir adiante apesar do medo. E tem um outro conceito de coragem que é muito importante, que poucas pessoas falam. Perdoar e reconhecer o seu erro também é um ato de coragem. E por diversas vezes nas nossas vidas, nós temos que ter a capacidade do perdão, da humildade. Eu sempre gosto da analogia também do martelo, né? O martelo tem o lado que é
para bater, né? Mas o outro lado é para Retirar o prego. Retirar o prego, né? Então nós temos essa capacidade de fazermos uma autoanálise e de vez em quando tirarmos aqueles pregos que nós mesmos pregamos. Isso é um grande ato de coragem. Muito interessante. Olha só, professor, e assim, com certeza o senhor deve ter vivenciado muitas experiências gratificantes, emocionantes ao longo dessa sua trajetória, com certeza, né? Desde de uma aula, de repente que o senhor não esquece daquela aula que você deu há X anos atrás, como de repente um pós-doutorado, como o senhor fez na Inglaterra, enfim, vários momentos. Algum que o senhor possa dividir com a gente aqui que realmente foi assim um dos marcantes nessa sua trajetória? Como professor, eu tenho uma cena, um fato muito importante que aconteceu com a aluna Graziela Pisa. Aliás, eu a reencontrei agora, neste ano, e a reencontrei por causa desse livro, que ela pediu um livro. Eu tive a oportunidade de relembrá-la desse fato. Eu dei aula para a turma dela no curso de Relações Internacionais na Pedra Branca e no semestre seguinte, no primeiro dia de aula, eu não era mais o professor dela. Ela chegou para mim e disse o seguinte: professor Mauri, quando chegar aquela aula que o senhor fez, aquela dinâmica, o senhor me avisa que eu quero participar novamente da sua aula. Então, isso para o professor é uma glória, né? Um aluno que passou por você e com você e pedir para participar novamente de uma aula, acho que isso porque é a realização de um fato assim muito emocionante da vida de um professor, né? E eu sei que você tem muitos ouvintes, né, participantes do curso de Direito. Tem também uma cena do curso de Direito que também me marcou muito. Eu dava aula lá de projeto de pesquisa, né, ficava lá no final do curso, né? Uhum. E aí, durante era metodologia da pesquisa jurídica, era o nome da metodologia da pesquisa jurídica 1, né? Era o nome na época era disciplina, né? Sim. E aí eu sentava ao lado dos alunos e atendia individualmente, etc. Aí um dia uma aluna, professor, eu posso lhe contar uma coisa? Assim, óbvio. A gente está na 10ª fase. É o primeiro professor que senta do nosso lado. Então, isso também demonstra um pouco assim da metodologia nossa, mas também do jeito nosso, mas também da área tão tradicional, né, que era o direito, né? Hoje já tem tantas modificações, mas que revela essencialmente o seu jeito de ser professor. Então, o senhor é o primeiro professor que senta do nosso lado, né? Então, isso na vida de professor, né? E na vida de ser humano, né? De Mauri e gente, né? Eu tenho as experiências mais abissais que uma pessoa pode ter na sua vida, né? E as experiências mais abissais que uma pessoa pode ter na vida é nascer um filho e morrer um filho. Sim. Então eu tenho 2 filhos, né? O Arthur Henrique, que foi morar na França agora mês passado, né? Estou com o coração em saudades, né? Mas também muito orgulhoso, né, da trajetória dele. E o Lucas, né? 4 anos em casa. Mas eu e a minha esposa, né, Ana Paula, né, queridíssima Ana Paula, Ana P, né, todos conhecem. A gente também perdeu um filho com 8 meses de gravidez. Então, o Pedro Henrique. Então eu digo assim,
como ser humano, tenho as duas experiências mais abissais que podem existir. Nascer um filho, mas também perder um filho. Olha, eu geralmente, né, para não dizer sempre, eu sempre faço aquele roteirinho de perguntas aqui, mas eu já sei que chega na metade do roteiro, eu já tenho que a minha cabeça aqui trabalhando, porque a gente não sabe o que vai vir do outro lado, né? E assim, olhando o seu currículo hoje, né, eu fiquei imaginando, né? Quando eu perguntar o que foi marcante, claro, essa característica familiar que é bem peculiar do senhor, né? Isso, né, é invejável para algumas pessoas, com certeza, e para mim também, com certeza. Mas presume-se o que há. Ele vai falar que o momento marcante foi quando ele conquistou o pós-doutorado na Inglaterra, quando, sabe, tu já pensa em algo assim, mas não. Eu ouvindo o senhor falar aqui, eu já me espelhava no senhor, agora mais ainda. Por quê? Eu até já disse isso aqui, numa gravação, acho que foi com a professora Damares, enfim, que para mim a maior remuneração não é aquela que pinga no 5º dia útil na conta bancária, e sim eu ver um aluno tendo sucesso, passando lá na prova do OAB, passando um concurso, né, está entrando no mercado de trabalho, sabe? E ter esse feedback, claro, participar de uma formatura, ser homenageado, é muito legal, muito gratificante. Mas eu ainda sou dessa ideia de que ver lá o sucesso do aluno que a gente acompanha desde lá do começo, tal, e vai indo. E eu, assim, tento fazer ao máximo, como o senhor disse, sentar do lado, pegar pela mão e vamos fazer aqui. Isso. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. E depois você vê o resultado lá no final, é muito gratificante. É muito gratificante. Isso é muito forte, né, Francisco? Algumas formaturas eu também falo isso, né? Qual é a alegria de um professor, né? Eu citei aqui alguns casos, mas cito isso também que você falou. Não existe alegria maior para um professor do que saber do êxito dos seus alunos. Verdade. E nessas horas, né, a gente bate no peito, né, diz, olha, esse aí foi meu aluno, essa aí foi minha aluna. Com muito orgulho, assim. Por isso, ser professor é esse sacerdócio, né? Essa missão tão diferenciada, né? E é bem como o senhor falou, né? Eu também, eu não me via enquanto professor. Quando eu entrei no curso de Direito, eu tinha a intenção de ser advogado. Era o meu objetivo. Não, quero ser advogado, porque sempre gostei de entrar numa boa discussão. Não digo briga, entrar numa boa discussão, né? Lutar por aquilo que eu entendo que é correto. Então, esse foi o objetivo. Mas aí aconteceu um fato, mais uma dessa do caminhão que quebrou na porta. E aí eu lembrei do fato porque a gente citou aqui o meu amigo, o professor João Bus. O professor João Bus estava na aula de filosofia do direito, 5ª fase de direito em Sara, e ele fez uma atividade em que era um júri simulado. Então a gente divididos em grupos, né, equipes lá, trios. Então cada trio pegava lá um tema, né? E foi eu e mais 2 colegas, né, a doutora Cristiane Haupt e a doutora Gabriela, hoje advogadas. Nós ficamos com o tema da manutenção da maioridade penal aos 18 anos. Ou seja, um tema polêmico, né? Que se a gente sair à rua e perguntar para cada 10 pessoas, 9 vão... tem que reduzir, tal, né? Enfim, o tema é bem polêmico. Então, eu preparei, professor, isso na 5ª fase de Direito, eu preparei uma aula. Sem querer, eu preparei uma aula. Slide, imagens. E no dia da minha fala, da apresentação do trio, eu batia no quadro, eu explanava, bem italiano, como o senhor falou. Tal. Terminou a explanação. Detalhe, a gente conseguiu convencer o corpo de jurados pela manutenção, né, aos 18 anos. Enfim, não vou entrar no mérito agora aqui, mas quando terminou aquela aula, o João Bus veio e falou assim para mim: tu tem certeza que tu vai ser advogado? Só advogado? Tu vais... Por que, João? Não, tu desse uma aula hoje ali, cara. Olha só. Aquilo me chamou a atenção. É verdade. Eu digo, João,
sabe que, né, as oportunidades são aí, mas quem sabe, né? E foi muito mais rápido do que eu imaginava. Enfim, são histórias, né? Mas, professor, assim, que recursos, né, o senhor poderia trazer aí, indicar aí para os nossos ouvintes, até porque eu digo ouvintes, porque além de você assistir aqui no YouTube, né, o nosso podcast Trajetórias Inspiradoras, professor Mauri, a gente também está disponível no Spotify, que é só o áudio, né, e também no Amazon Music. Então o Trajetórias Inspiradoras está ganhando espaço aí. Então, que recursos o senhor poderia indicar, né, recomendar para que aqueles que desejam se inspirar em aprender cada vez mais, em buscar mais sobre determinadas áreas de atuação. Hoje a gente sabe que tem N ferramentas, né? Um podcast deste aqui é uma ferramenta também de aprendizado. Com certeza. Assim, olhando sobre um viés contemporâneo de todos os instrumentos que a gente tem hoje aí, o que o senhor poderia dizer, né, para que a pessoa possa cada vez mais estar antenada dentro da sua função, da sua área de conhecimento? Francisco, estão acontecendo algumas mudanças que é imprescindível que os nossos estudantes e os profissionais formados mesmo tenham uma máxima atenção. Acho que, em primeiro lugar, antes nós nos preparávamos para um posto de trabalho, para uma função, para uma profissão. Hoje, nós temos muito mais um desenvolvimento da trabalhabilidade. Então, trabalhabilidade é nós nos educarmos, nos capacitarmos, desenvolvermos competências constantemente. Porque aquele advogado lá de 10 anos não é mais o advogado de hoje e muito menos será o advogado de amanhã. Então, o conceito de trabalhabilidade é um conceito muito importante. A segunda característica é que existe cada vez mais a constatação de que educação não é sinônimo de escolarização. Se pegarmos a fase do meu pai, quando ele estudou, certamente grande parte daquilo que ele utilizou na profissão dele, ele aprendeu quase tudo na escola. Então, a escola era, de fato, a grande ou absoluta preparadora para a profissão. Hoje nós temos escolarização como fundamental, como essencial. Nós dois somos dois exemplos que participamos de processos de escolarização, mas existem outros recursos, outros meios disponíveis que fazem com que você desenvolva esse conceito de trabalhabilidade a cada dia, a cada momento. O meu filho, ele foi estudar na França agora e eu ficava admirado com os conhecimentos dele sobre qualquer coisa. Pode ser da Oceania, da América do Norte, da Ásia, da África, sobre qualquer assunto, política, economia, bolsa de valores. Eu disse, filho, você estuda isso na escola? Eu disse, pai, na escola eu estudo isso. Agora, isso, eu estudo por outras formas. Autodidata, vamos dizer assim. Então, nós temos um processo de autoformação muito forte hoje. E existe mais um conceito que é muito importante, que nós estejamos muito cientes disso, que é o processo de educação ao longo da vida. Por muito tempo nós tínhamos 3 fases da nossa vida. Meu pai passou certinho pelas 3 fases. A primeira fase do estudo, depois do trabalho e depois da aposentadoria. Então essas eram as fases das pessoas. Uhum. Hoje, você consegue separar isso em fases? É difícil. É muito difícil.
Hoje, especialmente formação e trabalho, são processos concomitantes e que acontecem durante toda a sua vida. Então, eu acho que esses conceitos, esses fundamentos, eles são importantes para qualquer profissão, para qualquer estudante, para qualquer pessoa. E o mundo atual isso não é uma tendência, né? O mundo atual vive essas características. Né? Olha, é verdade. É quase que impossível, né, se afastar, fazer essa divisão. Isso mesmo. Atualmente, né? Agora, com isso, muitas vezes, quando eu falo sobre isso, principalmente, professor, então o senhor diz que a escola não tem mais influência? Com certeza tem. Né? Absoluta, né? Eu sou testemunha disso. Mas o que está acontecendo é que a escola, junto com outros recursos, com outros meios, com outras instituições, com outras, que vão se interligando e proporcionando essas formas de educação ao longo da vida. É isso mesmo. Professor, o senhor hoje está como reitor da Unisul, né? Qual é o papel de um reitor dentro de uma universidade? Primeiro, o papel do reitor é ele constatar algumas coisas. A primeira coisa que ele tem que constatar e conhecer é que uma universidade é formada por muitas tribos, por muitas comunidades. Por muitas coletividades. Oficialmente existem 2 idiomas falados numa universidade, o português e Libras. Libras é obrigatório ter, mas é opcional pela escolha dos estudantes. Mas existem tantos outros idiomas que se falam numa universidade. Você tem o morador de Araranguá, da Içara, de Braço Norte, de Tubarão, Palhoça, Florianópolis, você tem o estudante da medicina, você tem o estudante das engenharias, você tem diversidades de comportamentos, de jeitos de ser, de cores, de religiões, enfim. É reconhecer a singularidade de cada estudante, de cada pessoa que habita a universidade. Esse é o primeiro desafio. E daí decorre o desafio de conversar com essas diferenças, de conseguir dialogar com essas diferenças. Então, esse é o primeiro desafio do reitor. Conhecer que uma universidade, do ponto de vista dos estudantes, é feito por diferentes tribos, diferentes singularidades. O segundo desafio, que é até um negócio engraçado, porque eu acho que acontece só na instituição universidade. O chão da fábrica, entre aspas, né? Desculpa chamar de chão de fábrica, mas o chão de fábrica é composto por PhDs. Por doutores, por mestres. Então, na prática, você vive na universidade, do ponto de vista de conhecimentos, uma pirâmide invertida quase. Porque aqueles com as quais os professores e as professoras que são o grande número, digamos, de colaboradores da universidade, eles sabem muito mais do que você. Eles têm, e de todas as áreas de conhecimento. De todas as áreas de conhecimento. Então, aí decorre o desafio de como você pode tornar essas pessoas numa inteligência coletiva. Como que elas podem lhe ajudar nos rumos de uma instituição. Então, acho que tem o ponto de vista do estudante, o ponto de vista dessa singularidade que é dos professores,
Mas tem também todos os outros pontos de vista das transformações da educação, das transformações do mercado como um todo, da economia. Então, você integrar essas dimensões todas dentro de um projeto de universidade, não tenho dúvidas de que isso dá um belo de um desafio. Mas eu diria que o reconhecimento de com quem você está, esse é o fundamento de onde decorre todo o seu movimento dentro de um projeto de universidade. E assim, como chegar a essa desafiadora função de reitor de uma universidade? É feita uma eleição? Depende se é uma universidade particular ou se é comunitária? Como é que funciona isso, professor? Aí depende do estatuto de cada universidade. No meu caso, eu fui eleito por um colégio eleitoral, né, composto por representantes dos professores, né, que são os coordenadores, por funcionários, né, por estudantes e por também a comunidade externa, né? Então, esses grupos de pessoas formaram em 2016 o chamado Colégio Eleitoral, que me elegeram reitor. Hoje muitas universidades ainda funcionam desta forma, né? Outros têm eleição direta, né? Em que todos votam, né? O colégio eleitoral é composto pela universalidade dos estudantes e dos funcionários. E existem outras universidades em que há uma indicação, uma definição a partir das competências da pessoa, que acontece especialmente nas universidades privadas no Brasil. Acredito que todas têm essa forma de colocar como reitor uma pessoa que pode passar por processo seletivo, geralmente passa por avaliação, passa por uma série de processos, como a admissão ou a promoção de uma pessoa numa organização. Então, existem variados tipos, né? No meu caso, eu fui eleito, né, por esse colégio eleitoral. Mas, voltando um pouco ao início da nossa conversa, né, um dia lá, em 2001, acho, veio um novo diretor de RH na época, né, a gente chamava, para a Unisul, e ele perguntou: professor, um dia o senhor pensa em ser pró-reitor, quem sabe reitor? Ele disse assim, Sávio, né? Sávio era o nome dele. Ele disse: Sávio, meu Deus, não fala jamais, né? Não fala besteira, né? Eu falei para ele, não pensa besteira, né? Mas enfim, foi uma coisa assim que eu vejo assim que muitas pessoas elas buscam incessantemente o cargo, a função. Natural, o senhor veio. Eu não assim, nunca busquei isso incessantemente, né? Acho que foi uma construção natural. Foram muitas pessoas que pediram: Amaury, é você. E tem uma particularidade, né? Na época eu não era professor aqui em Tubarão, eu era professor na Pedra Branca. Mas muitas pessoas, né, de Tubarão dizem: professor, o senhor conhece tão bem as coisas da universidade, o senhor tem competências para isso, tal, vai ter que ser. Então, depois de muita resistência também, eu disse: olha, vamos encarar isso juntos. E aí os primeiros anos da gestão de reitor foram muito desafiadores, né? Uma crise muito grande, né, da universidade, com desafios de toda a ordem, né? Mas que também trouxeram-se lições para a minha vida, assim, que me fizeram crescer demais, tá? Então, sou muito grato às pessoas da Unisul, muito grato mesmo, porque foram 3 anos de crise pesada e os funcionários não pararam de trabalhar um minuto por causa da crise, apesar de muitas vezes não receberem salário, de salário atrasado, de salário parcial, mas
se eu pudesse tirar uma lição maior disso tudo, na dificuldade, mostre sua cara e seja transparente. Eu até, apesar de pouco tempo dentro da Unisul, mas eu peguei essa fase, né? Isso. E o senhor pode ter certeza que aqui eu vou falar por muitos colegas, que muitos não desistiram em razão de saber que o senhor estava à frente. Então, foi pela Unisul, foi pelos professores, pelos outros colegas, foi pelos acadêmicos, mas principalmente pela sua, vamos dizer assim, verdade. Né? Em momento algum, o senhor quis botar nada por baixo dos panos. A sua sinceridade, o seu carisma enquanto, né, representante da universidade, né, e esse diálogo que o senhor sempre teve com os professores, com os demais colaboradores, é que fez com que muitos não desistissem. E eu sou um deles. Tá? Pode ter certeza disso. Mas, professor, sabe que as pessoas às vezes me perguntam, né? Eu respondo, né? Até eu sei a resposta. Mas muitos ainda têm uma dúvida bem banal aqui, bem simples, né? Mas eu vou lhe fazer a pergunta que aí o senhor agora vai responder aqui para que as pessoas que estão nos assistindo possam, né, se tiver essa dúvida. Porque as pessoas assim, Francisco, na prática, qual é a diferença de eu estudar em uma faculdade e uma universidade? Nós temos uma organização no Brasil, né, que tem as faculdades, os centros universitários e as universidades. E a diferença, assim, do ponto de vista formal, é que uma universidade precisa ter programas stricto sensu, programas de mestrado e doutorado. 4 programas de mestrado, 4 programas no mínimo, né, de mestrado e doutorado. Então, essa é do ponto de vista formal. Isso inclui também outras formalidades, como, por exemplo, 1/3 de titulação de mestres e doutores, 1/3 de tempos integrais. Então, isso é do ponto de vista formal. E uma faculdade, seja, ela não precisa ter essas formalidades de estrito sensu, e tem regras não tão altas para esses outros quesitos que eu acabei de mencionar. Então, essa é a grande diferença. Do ponto de vista, digamos, da tradição universitária brasileira, eu lhe diria que a universidade ela tem uma característica muito forte pela pesquisa. Então, os estritos sensus, os mestrados, doutorados, eles representam essa densidade acadêmica, especialmente na pesquisa. Então, essa é digamos, em uma breve síntese, a diferença entre uma faculdade e uma universidade. Tá? Muito bem. E aí, assim, como o senhor enxerga aí, né, o papel da universidade, né, de uma universidade na comunidade? O que seria de determinadas comunidades sem a universidade naquela região, naquela localidade? Eu começo por uma constatação fática, né? O que seria da saúde em termos gerais de Tubarão, tanto pública, privada, da saúde de Tubarão sem o curso de medicina da Unisul? O que o curso de medicina formou de profissionais da medicina? O que isso proporcionou em termos de negócios e empreendimentos em saúde? O que isso significa para as grandes casas de saúde da nossa região, da nossa cidade, né? Vamos pegar o nosso hospital, pega a Provida, pega o hospital da Unimed e tantos outros empreendimentos importantes da nossa cidade, né? A estrutura pública em Tubarão, né? De saúde. Então, o que seria da saúde de Tubarão se lá em 1998 nós não tivéssemos começado o curso de medicina em Tubarão? Hoje Tubarão é uma referência em saúde. Nós atendemos em Tubarão pessoas do Brasil inteiro, em algumas especialidades, por causa
do curso de medicina da Unisul de Tubarão. Mas a mesma coisa eu poderia falar do curso de Direito. Quando começou o curso de Direito lá em 1985, quantas vidas foram transformadas, né? Quantos empregos foram gerados, quantos gestores públicos foram formados pelo curso de Direito. Só para ter uma ideia, os últimos 2 governadores são do nosso curso de Direito de Tubarão. Uhum. Então são lideranças que se formam, e aí você pode pegar em tantas outras áreas, seja na área da advocacia, da magistratura, da promotoria, enfim, de todas as áreas, graças ao nosso curso de Direito. Então isso é fundamental, porque a partir das profissões, dos cursos, você movimenta, você forma, você qualifica a vida das pessoas. Agora, além dos cursos em geral, se tem medicina e direito, nós poderíamos estar assim, aspectos positivos de todos os cursos da Unisul. Existe também a participação da Unisul na vida social, para o desenvolvimento da cidade, da região. Se pegarmos na década de 70, quem assessorou o plano de governo do governador Colombo Salles? Foi exatamente a Unisul. Quem que ajudou a reconstruir Tubarão pós-enchente de Tubarão 74? Foi exatamente a Unisul. Quem que participou agora, mais recentemente, para que a Unisul para que a Tubarão tivesse um centro de inovação? Foram todas as forças vivas da cidade, mas a Unisul esteve lá junto para que Tubarão tivesse um centro de inovação, porque não era esse o planejamento inicial. E assim, na participação na CIT, na CDL, nos eventos, nas pesquisas, nos serviços, né? A Unisul, durante o ano de 2022, devidamente registrado no balanço social, fez mais de 280 mil atendimentos às pessoas, à comunidade, pela estrutura de serviços que ela tem. Por isso eu digo assim, a universidade eu sempre uso a metáfora, a comparação da torre com o sino. Ao mesmo tempo que a universidade é essa torre, esse conjunto de conhecimentos técnicos, científicos, metodológicos, de conteúdo, etc., assim que ela tem uma densidade do fazer ciência, essa torre só faz sentido na medida que ela tiver um sino, e esse sino é que faz as pessoas perceberem a torre, mesmo não vendo a torre. Porque é o som do sino que se mistura à vida das pessoas, às comunidades, às cidades. Então a universidade é isso, é essa densidade da torre, mas é essa harmonia do sino, o som do sino que se propaga no meio da comunidade. Então a universidade é exatamente isso. E aí eu vou puxar um pouquinho também para o curso de Direito, dentro desse papel social da universidade, né? No curso de Direito, que é um dos cursos mais, vamos dizer assim, antigos da Unisul, né? O próprio escritório modelo, né? Que atende a comunidade com certeza carente e hipossuficiente da comarca de Tubarão, e em todas as unidades, né? Braço Norte, em Içara, Araranguá. Inclusive mandar um abraço aqui muito especial ao professor Rafael Junclaus, que é o supervisor do NPJ, professor Maurício Zanotelli, toda a equipe do curso de Direito. Então a gente atende bastante ali a comunidade. Isso. Também, assim como outros cursos, a gente sabe que realmente nesses 280 mil atendimentos, né? Parte desses atendimentos são exatamente do curso de Direito. Né? Interessante, né? Realmente a universidade tem um papel muito importante na comunidade em que ela está sediada e seus arredores. Né? Professor, a pandemia foi um divisor de águas, né, no mundo, fato. Né? Em relação ao ensino superior propriamente dito, o senhor acha que, de certa forma, podemos assim dizer que a pandemia mostrou
outros caminhos. Eu não quero usar o termo benéfico, porque eu estaria sendo muito errado em usar esse termo benéfico, né? Que a pandemia foi algo trágico, né? Mas nós conseguimos descobrir outras formas. O senhor acha que, de certa forma, deu para tirar proveito de algo aí, olhando sobre o foco do ensino superior, propriamente dito? O que o senhor acha? A pandemia, eu diria que ela não... Eu estou falando aqui do ponto de vista das mudanças societais. Ela não criou fenômenos novos. Se você olhar assim, do ponto de vista da educação, do ponto de vista dos processos, né, educativos, na verdade ela proporcionou uma grande aceleração de coisas que já despontavam. Então, já há vários anos que diversos autores vinham nos dizendo, olha, a digitalização é uma característica presente nas organizações, na vida, etc. Só que essa que era uma tendência, hoje não é tendência, hoje é uma obrigação. Hoje é uma cultura. O mundo híbrido, olha, a educação vai ser híbrida, o mundo vai ser híbrido. Ou seja, nós já tínhamos sinais claros disso no mundo inteiro. Nós já tínhamos experiências da hibridez no mundo inteiro. Agora, hoje, a nossa vida é híbrida, né? As culturas das nossas empresas, elas são alteradas por causa do hibridismo. Então, na prática, o que houve com a pandemia foi uma aceleração de tendências que já estavam em curso. E eu diria que foi uma aceleração astronômica de características que já estavam em curso. E dentro dessa nova realidade, eu também enxergo assim que nós aprendemos a dar valor à nossa presença. Para onde você quer levar o seu corpo? Hoje, para cada reunião, para cada compromisso, para cada evento, você pergunta: vale a pena levar o meu corpo para aquele lugar? Vale a pena a minha presença física naquele lugar? Ou eu posso participar de outras formas? Então, a pandemia, ela fez com que nós valorizássemos a presença do nosso corpo. E em termos gerais, assim, inclusive o MEC o reconheceu, né, Francisco, com um parecer que ainda não se transformou em resolução, mas assumindo claramente essa importância e essa absoluta necessidade da hibridez em nossos processos educativos. Então, se não fosse a pandemia, eu não creio que nós teríamos chegado a conclusões tão rápidas quanto esta que nós chegamos. Muito bem. E aí, o que o senhor acredita que possa ainda ocorrer? Qual é a tendência, né, emergente aí da educação superior, que o senhor acredita que terá um impacto significativo aí nos próximos anos ainda em relação aí ao ensino superior? Outro dia eu recebi aqui o presidente de uma grande empresa de comunicação do nosso estado, e ele me diz, de comunicação televisiva. Ele me diz o seguinte: professor, nós passamos por uma época da massificação. Era tudo igual para todos numa grade de programação de uma TV. Agora nós estamos partindo para a regionalização. Então esse é o foco da nossa empresa. E eu dizia assim: diretor, se eu puder continuar essa sua reflexão, eu diria que na regionalização nós ainda estamos no caminho do meio. Hoje, o grande caminho, o grande processo atual que nós estamos vivendo é o caminho da personalização. Por isso, uma das grandes transformações que
que já estão em curso, mas que se aprofundará cada vez mais, nós, numa sala de aula de 50, 60, 70 alunos, como nós podemos apoiar, mentorar, como nós podemos fazer crescer, como o professor pode falar para a pessoa. Não apenas o conjunto. Então, os caminhos de personalização, e aí nós vamos precisar efetivamente de tecnologia que nos ajude, que ajude os professores, mas como nós podemos falar, educar com cada CPF, com cada estudante. Não tenho dúvida nenhuma que essa singularidade, essa subjetividade de falar com cada um, com cada uma, é que em cima disso vão estar delineados os grandes esforços para uma educação cada vez com mais qualidade. Interessante. E aí, pegando esse gancho, né, tecnológico, vamos dizer assim, hoje a gente tem conhecimento e sabe, né, que a inteligência artificial, né, que muito se fala, e a gente consegue verificar que muitos trabalhos, muitas atividades, etc., se utilizam 100% às vezes desse tipo de ferramenta. Como que o senhor enxerga tudo isso? Dá para aproveitar para algo? Devemos ter um pouco de cuidado? Qual é a sua visão em relação a esse tipo de uso de instrumentos, né, como a inteligência artificial aí dentro do ensino? Aquele tema anterior que eu falei da personalização, da singularização, ele tem muito a ver com a inteligência artificial. E eu enxergo, assim, quando eu comecei a minha vida de professor, né, para que a gente usava a tecnologia? A tecnologia era um meio, né? Era um meio para você dar uma aula com mais dinâmica, para você dar uma aula com mais qualidade. Hoje a tecnologia ela não é mais um meio, a tecnologia está conosco, né? É a nossa cultura que é digital, é o nosso jeito que é digital. E a tecnologia também passou de de um meio, de um recurso, para ser uma competência nossa, né? Nós temos que ter competências digitais. Então, esta é a nova época, né? Tem alguns autores, né, que falam num pós-humanismo ou num neo-humanismo, que quer dizer exatamente isso, né? De como a tecnologia ela pode estar presente nesse novo modo de ser humano. Por isso essa expressão pós-humanismo, também pós-humanismo, porque lá no humanismo clássico, né, para quem estudou o Renascimento e a filosofia ocidental, os nossos arquétipos eram praticamente o homem branco, macho europeu, né? Então também o pós-humanismo significa também o reconhecimento dessa diversidade de pessoas e de culturas que nós temos no mundo, mas igualmente essa integração do humano à tecnologia, que não é uma substituição do humano, ela é um prolongamento do ser humano, ela é uma ajuda do ser humano para o ser humano. Por essa razão eu prefiro enxergar a tecnologia muito mais como possibilidade, como algo que vai ajudar o ser humano a se tornar mais gente, mais pessoa, do que aquela visão que nós devemos evitar a tecnologia, porque evitar a tecnologia é algo absolutamente impossível. Eu sempre dou o exemplo da roda, né? Quando o homem inventou a roda, certamente alguém pensava lá, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, etc. E hoje a gente dá risada desse fato. Certamente, daqui a algum tempo, alguém vai dar risada de alguns
de algumas coisas que a gente imaginava há pouco tempo da tecnologia. Por isso, a minha visão sobre tecnologia ela é uma visão de que ela ajuda a aperfeiçoar a espécie humana. Interessante a sua fala, e até me recordei aqui da fala da professora Damaris, que quando eu fiz esse mesmo questionamento, né? Eu falei, professora, a gente vê às vezes avaliações sendo feitas com inteligência artificial dela, diz o seguinte: vamos nos limitar a somente esse tipo de avaliação? Quais são os métodos que eu utilizo para avaliar o meu aluno? E aí vai ao encontro da sua fala, que o senhor fez agora há pouco, nesse sentido de que a tendência é o individual. Eu tenho uma sala com 60 alunos, eu tenho que verificar, né, a peculiaridade de cada aluno. Né? Isso mesmo. Todo esse, então, realmente, claro, o uso de ferramentas, e até vai um pouco que eu vou perguntar agora aqui, qual a dica que o senhor dá para que o professor, né, possa prender a atenção do aluno em sala de aula, porque evidentemente que essa ideia de proibir o uso do celular em sala, a gente não pode proibir isso, né? O aluno está ali, ele tem a liberdade de usar, se ele quiser usar ali a internet durante a aula, o computador, só que às vezes acaba tirando um pouco, o aluno fica disperso na sala de aula e não está ali prestando atenção naquela fala. Então, assim, o que né, o senhor, com a experiência que o senhor tem, o que o professor aí hoje, né, com toda essa ferramenta aí na mão do aluno, pode fazer em sala de aula para cada vez mais prender a atenção do aluno ali na aula propriamente dito, e tirar o aluno ali do celular, do notebook, e deixar para um outro momento, né? Assim, é difícil hoje a gente conseguir prender realmente a atenção do aluno na sala de aula em alguns momentos, né? É muito difícil, e o interessante, Francisco, é que começa a surgir posicionamentos de alguns educadores importantes do mundo, aqui do Brasil. Faz agora um mês ainda li um artigo, acho que foi na Folha de São Paulo, sobre isso, mas mostrando o processo de transformação do uso das tecnologias, bem exatamente nesse exemplo que você deu. Houve um tempo, disse, não, chegava na sala, olha, deixa o celular na mochila, desliga o notebook. Então houve essa fase. Depois houve uma outra fase em que, inclusive, os professores que faziam isso eram muito criticados. Olha, você tem que tem que deixar eles usar, e você tem que engajar a partir daquilo que eles sabem, etc, etc. Agora começa uma terceira linha, dizendo só, existem momentos para utilizar isso. Exato. Existem momentos. Então temos que racionalizar isso, temos que equacionar isso, temos que colocar isso no horizonte de um planejamento da aula. Então diversos educadores do Brasil estão se manifestando abertamente por essa terceira via. Existem tempos, existe um planejamento e o desenvolvimento da aula. Então interessante como há essas três fases nessa nossa história recente do uso das tecnologias, né, em sala de aula, né? E sobre sua pergunta do estudante, tem a palavra-chave que é engajamento, né? Mas também reconheço que muitas das tecnologias que nós utilizamos está muito difícil da gente conseguir engajar. Por isso eu ainda eu tenho um livro escrito, chama um livro de filosofia, Pensando para Viver, que é fruto das minhas aulas de filosofia. Toda semana eu escrevia um texto, mandava para os alunos com antecedência, e na aula seguinte a gente só revisava o texto e partíamos para debates, para exercícios, para diálogos, etc. Então, aquela aula ali não era a aula da exposição, né? O que eu quero dizer com isso? Que hoje a educação ela é essencialmente educação em serviço. Nessa cultura maker, né, do fazer, do aprender fazendo. E isso era aula de filosofia, tá? Não era aula de engenharia, né? Era aula de filosofia. Então, cada vez mais
o professor tem que conseguir fazer com que a sua aula seja essa educação em serviço, né? Educação pelo fazer. Agora, o fazer pode ser tanto fazer alguma coisa concreta, um produto, mas também do fazer que o estudante se sinta partícipe daquele fazer, daquele debate, daquela reflexão, daquela atividade, daquele trabalho. Eu ainda acredito que esta é a forma mais efetiva da gente conseguir fazer com que o estudante ele se engaje no processo educativo. Que está ligado com essa terceira corrente que o senhor trouxe aí. E a qual eu me filio, sabe? Eu me filio nessa corrente. De utilizar a ferramenta que o aluno ali tá no celular, tá lá no Instagram, tal, disperso. Não, vamos utilizar esse celular para aula, então. Então hoje a gente tem aí aplicativos em que você consegue colocar lá uma pergunta, uma situação no slide e os alunos, através de uma senha, acessarem, já participarem, respondendo, né, a atividade, enfim. Então acho que essa é a ideia. A gente tem que, nesse conhecimento, nessa ideia de estar sempre aprendendo a se atualizar conforme né, o que eu tenho hoje, qual é a ferramenta que eu tenho hoje. Né? O tempo do GIS e do retroprojetor já foi. Então a gente tem que se atualizar, então, para poder manter ali o aluno interessado, né? Porque senão acaba sendo tempo perdido, né? Vamos lá, professora. Aí, de repente, assim, essa ideia de, né, a conhecida liberdade de cátedra, vamos dizer assim, né, em que o professor tem essa liberdade de expor a sua opinião, a sua ideia e trazer para o debate em sala de aula, tal, essa carta branca, né, que o professor teoricamente tem dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade também. Hoje, com a quantidade expressiva, né, de instituições, né, espalhadas pelo país, e também, minha opinião, tá? Um pouco, me parece que tá se criando um pouco essa cultura mercadológica, em que o cliente tem sempre razão, né? E isso não pode, de certa forma, a médio prazo, cada vez mais mitigar essa liberdade de cátedra que o professor tem, se a gente olhar sobre esse viés mercadológico. Sim. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho que está acontecendo tem uma característica social e muito infeliz que está acontecendo, que influencia em qualquer posicionamento de qualquer pessoa, inclusive a do professor. Eu me refiro, eu chamo isso de novo maniqueísmo. Maniqueísmo vem da filosofia do maniqueu, que diz o seguinte: olha, existe o bem e o mal, e não existe a mínima forma de haver um diálogo entre posicionamentos diferentes. Ou você é do bem ou você é do mal. Hoje, no Brasil e em diversos países do mundo, parece que a gente está vivendo esse extremismo antagonista. Em muitos casos, caindo numa verdadeira verborragia, né? E o que eu quero dizer isso? Que são os posicionamentos infundados, inconsistentes, superficiais. E isso cria, dentro de uma cultura, como se fosse ou isso ou aquilo. A gente tem uma expressão da cultura popular muito própria para isso: o 8 ou 80. Agora, eu tenho a convicção, e eu participei já de muitos episódios, muitos fatos, muitos processos na minha vida sobre isso, que o mundo ele é dialético. O mundo tem que ser o mundo do melhor argumento, da melhor ideia. E todo esse espaço entre o 8 e o 80 parece que a gente está perdendo.
que é a ausência da possibilidade do diálogo. Então, isso eu percebo assim do ponto de vista da cultura em geral. Só que isso, muitas vezes, também deixa o professor com temor de expor as suas opiniões, de ser interpretado, de qualquer posicionamento dele parar nas redes sociais. Antigamente a gente dizia, estava escrito sobre a pedra, né? Hoje está nas redes sociais, né? Uhum. Então vai para o mundo. Então há uma primeira característica que, digamos, não é do mercado, mas é da cultura. Tá? E adentrando especificamente nisso que você perguntou, o ser professor hoje passa por grandes alterações. Se você pegar os dados do MEC, nós vamos ter hoje menos professores do que nós tínhamos há 5 anos, embora tenhamos mais alunos. Então, há algumas alterações do ser professor quanto ao mercado professor, há alterações do ser professor enquanto processo pedagógico, aquela que nós falávamos na outra pergunta, né? Do protagonismo do estudante, da personalização, do uso da tecnologia. Então, há alterações quanto a isso, mas há alterações também, exatamente nisso que você perguntou, sobre, digamos, o debate acadêmico nas instituições de ensino superior. Na minha época de estudante, ou no início da minha época de docente, evidentemente que nós tínhamos muito mais liberdade de expor nossas opiniões e da universidade ser esse grande palco do debate das grandes questões. Em muitas instituições e em muitas universidades, de fato, nós temos ainda essa característica. E é uma característica muito própria de uma universidade de pesquisa, né? Aquela pergunta que você me fez antes, acho que essa é uma característica do ser universidade, que é a efervescência das ideias, do debate das ideias. Mas isso também com o processo das mudanças do contexto do ensino superior, evidentemente que nós temos sinais disso que você aponta aqui como do que acontece hoje, né? Muito bem. Professor, aí até nos bastidores até falei, professor, vou lhe perguntar algo que é bem atual aqui, que a gente acompanhou pela mídia em geral, né? Que é a questão deste programa, né? de ensino superior do governo do estado de Santa Catarina, né? Que aparentemente distribuiu uma fatia maior aí dos recursos para as instituições comunitárias, o que acaba deixando as universidades privadas, as faculdades privadas, com uma fatia menor. E aí eu me recordo que eu assisti uma live que o senhor fez na Pedra Branca, e eu lembro de um trecho em que você trouxe uma percentagem que, salvo engano, 70% dos estudantes que utilizam deste programa né, de bolsas do estado de Santa Catarina estão nas universidades privadas. Isso. Não sei se eu estou enganado na estatística aqui. Mas aí como que as universidades privadas, né, estão lidando com essa situação? Como é que está isso hoje? O que ficou definido em relação a esse programa? De fato, olhando o panorama do ensino superior no estado de Santa Catarina, em termos de graduação, nós temos 15% dos estudantes no estado que estudam em instituições públicas. Universidade Federal, a UDESC, o IFSC, o IFC, a Universidade Federal da Fronteira Sul, lá em Chapecó, e também tem um município que tem uma universidade pública, uma faculdade pública, que é o município de Palhoça. Então isso dá 15%.
Então, que a história da educação de Santa Catarina começou por aí, né? Pelo ensino público, né? Depois nós temos um segundo grande grupo no estado, que são chamadas as instituições comunitárias de ensino superior. E nós temos algumas aqui na nossa região, mas são 14 no estado de Santa Catarina, incluindo outras, a UDESC, né? Que é uma fundação, mas que eu já incluí no primeiro grupo, né? Sim. Então essas instituições elas compõem 17% dos alunos de graduação do estado de Santa Catarina. Nós temos 15% das públicas, 17% das comunitárias e 68%, né? Que é esse número aproximado que você citou, estudam nas instituições privadas de educação superior. Aqui na nossa região nós temos a Unisul, nós temos a FUCAP, Univinte, nós temos Senac, nós temos Senai, nós temos várias instituições privadas, muitas em educação à distância, então, mas que compõem 68% dos estudantes de graduação do estado de Santa Catarina. E foram esses os números que nós procuramos levar ao governador, aos secretários, aos deputados, enfim, a inúmeras outras lideranças, que nós achávamos, e temos ainda essa convicção, de que a distribuição dos recursos deve ser destinada ao estudante que mais precisa, independentemente em qual instituição ele estuda. Então essa é a nossa tese, o estudante que mais precisa. E também para proporcionar o que eu citei como justiça geográfica. Porque em muitos municípios do estado não há instituição pública nem comunitária. Exatamente. Mas há privada. Né? Pega Tubarão, pega Capivari de Baixo, por exemplo. Cidades aqui, tantas outras aqui da nossa região, né? Mas para citar duas delas aqui. Então, por esta razão, e aí proclamando o princípio da isonomia, ou seja, o recurso deveria ir para o estudante que mais precisa e para proporcionar o desenvolvimento do maior número possível de municípios. Mas a Assembleia Legislativa aprovou e o governador sancionou uma proposta que coloca a universidade gratuita somente para as comunitárias e um outro programa chamado Fundes para as instituições privadas, né? Então, que dá um percentual para as privadas, mais de R$1 bilhão para as comunitárias. A ANPESC, que é a Associação das Instituições Privadas da Educação de Santa Catarina, ela entrou judicializou, né? Entrou com pedido de cautelar para suspensão do programa. O desembargador que analisou isso não decidiu sobre a suspensão, porque disse que primeiro gostaria de escutar o próprio governo, a Procuradoria-Geral do Estado, a Assembleia Legislativa e também o Ministério Público, e que depois ele afirmou que a decisão sobre a suspensão ou não seria monocrática. Quer levar para o plenário. Que vai levar para o pleno, né? Composto por 25 desembargadores. Então ali haverá, né, a decisão sobre a suspensão ou não. Mas, para concluir, Francisco, eu queria dizer assim, que é muito, muito, muito meritório o fato do governo ter decidido sobre investimento em educação superior. O nosso único questionamento é que, antes de chegar no aluno, vai haver uma distinção pelas instituições, pela natureza das instituições, que vai fazer com que um estudante que tem uma renda maior possa receber e um estudante que tenha renda familiar menor não receba, por causa do número de recursos e do número de estudantes deste outro grupo. Exato.
Então, somente isso que nós sempre defendemos, né? E achamos que seria muito mais justo, isonômico e melhor para o desenvolvimento do Estado se efetivamente esse critério da distribuição para o estudante que mais precisa, independentemente da instituição que ele estuda, recebesse os recursos. Sim, o questionamento evidente foi no sentido de como que eu queria me atualizar, mas com certeza o projeto eu acho que tem que ser parabenizado, né? Realmente o investimento em educação é realmente algo que sempre tem um retorno, né? Exatamente. Mas olha, realmente a nossa conversa aqui, eu já imaginava que seria uma conversa muito interessante mesmo, né? Eu sei que o senhor tem muita história para contar. E professor, assim, o senhor teria um lema, algo assim que uma citação, algo que o senhor lembra quase que diariamente, que é aquele seu o que o senhor utiliza aí para naqueles momentos de incertezas, de pensamento, né? Não, lembrei daquela frase, e é o meu lema, é a minha citação no qual eu sigo, e nos momentos difíceis eu me recordo dela e me serve de guia para as dificuldades aí, para os desafios do dia a dia. O senhor poderia compartilhar com a gente? Olha, assim, tive algumas dificuldades na minha vida, mas assim, o que foi importante para enfrentar essas dificuldades, para superar muitos obstáculos, para que eu pudesse também ajudar as pessoas? Eu diria assim que a sua mente deve ser preservada acima de qualquer coisa. O que eu quero dizer que eu expresso uma coisa tão simples, né? Mas se nós formos olhar a depressão e a angústia, o que são a depressão e a angústia? A depressão é a gente olhar muito para o passado, e o passado está direcionando, né, a nossa vida. E se formos olhar para a angústia, é a gente antecipar as coisas negativas do futuro. Então, nesses mundos do passado e do futuro, a sua mente, a sua saúde mental, ela é o epicentro em torno do qual você faz a gestão das suas emoções, a gestão da sua vida, que você mantenha o equilíbrio e que você possa viver o hoje. Se você olhar vários grandes pensadores do mundo hoje, eles vão dizer exatamente isso. Olha, o passado já foi. Nós não vamos esquecer dele e nós precisamos recuperá-lo. Nós precisamos saber o que nós já passamos. Mas vivo hoje. E o futuro, nós ainda não sabemos o que vai acontecer. Então, para que nós possamos fazer esta gestão entre viver o presente, mas conseguimos fazer essa gestão das emoções do passado e com aquilo que poderá acontecer no futuro, essencialmente, viva o hoje. E viver o hoje de forma compartilhada. Tem certas coisas que você tem que fazer que não tiram nada de você. E uma delas é o abraço, né? Então, isso eu não li em livro nenhum, mas foram as conclusões e é um testemunho meu hoje da minha história de vida. Proteja, cultive sua saúde mental. Quase que emocionante aqui ouvir, estar aqui ouvindo e vendo nos olhos do professor Mauri aqui. Realmente eu tenho certeza que esse podcast aqui a gente vai fazer vários recortes, vários insights aqui que vão ganhar o mundo e que as pessoas utilizem de fato, né, como uma ferramenta de aprendizado e de olhar para si, né, professor? Eu fico muito grato pela oportunidade de o senhor estar aqui, ter aceito o meu convite, né? E assim, gratidão
acima de tudo, né? Eu sou muito grato, eu costumo dizer, né? A gratidão é um sentimento, né? Que realmente quem é grato, né? Realmente tem que ser louvado. Eu me sinto grato, né? A universidade, se eu for nomear aqui várias pessoas, né? Que lá atrás me possibilitaram estar aqui hoje, eu tenho certeza. Né, lá se aquele prédio da universidade não tivesse um problema na estrutura naquela época, já foi devidamente consertado, vamos dizer assim, né, com certeza, e a gente utiliza. Se isso não tivesse acontecido, poderia ser que não estivesse agora aqui, sentado, conversando com o reitor da Unisul, né, e isso para mim é mais do que é uma gratificação pessoal, né, professor, que fique registrado aqui, e várias pessoas fizeram parte disso, né. E se eu pudesse, eu traria todos aqui. Então, trazendo o senhor aqui, eu acabo por incluí-los, né? Todos aqueles que, de certa forma, me ajudaram, desde lá, de colega, desde alunos. Né? O meu primeiro dia de aula, enquanto professor, eu tinha 3 dos 30 alunos que estavam ali, foram ex-colegas meus que tinham trancado o curso. Trancaram, e quando voltaram, estava eu lá. Na primeira aula, 8ª fase, curso de Direito, dando processo de trabalho, recurso trabalhista. E aí eu penso... E aí eu me lembro de uma fala do professor Maurício. Ele assim, Chico, eu não me contrataria com base na minha primeira aula. Ele disse isso para mim. Quando eu fui fazer a banca, né, participei do processo seletivo, né, dei uma aula para os professores do curso de Direito, para uma professora de pedagogia, né? E ele disse, Chico, eu não me contrataria na minha primeira aula. Cada aula é uma aula diferente. E quando ele falou isso aí, eu fiquei meio assim, mas hoje eu posso dizer que sim. A mesma aula que eu dou há 9 anos e meio, né? Ela é a mesma ementa, mas cada aula é uma aula diferente. Né? E toda aula você entra na sala, frio na barriga, né? O frio na barriga. Exatamente. Pode ser para 10 alunos ou para 60, exatamente. Sempre tem essa emoção prévia, né? Sim. A gente não sabe o que o aluno vai perguntar. Sim. Né? Hoje o aluno está ali, ele está com o celular, ele já confirma se o que você está falando é o que está no Google, é o que está na jurisprudência. Então sempre dá esse friozinho na barriga e realmente a universidade, para mim, foi mais do que um 360, foi 2 voltas, sabe? E aí eu até, nessa história do transporte, olha como é que é as coisas, até para a gente encaminhar aqui para o final. Quando eu comecei lá com o Gesualdo a transportar os professores, no começo eu ainda não estava com essa ideia de voltar a estudar. Não, eu estava ali. E aí eu via os motoristas da Unisul. Uhum. Né? Não vou citar nomes aqui porque eu posso esquecer de alguns, me lembrei só de 2 aqui. E aí a Unisul tinha vários carros na época né? Sim. Tinha o carro da própria reitoria. Aí eu pensei, não, para aí, já que eu sou motorista terceirizado, eu vou querer mais, eu quero ser motorista da Unisul. E aí, professor, eu fiz, na época, no site da Unisul mesmo, ali no próprio site, tinha lá trabalho conosco, coisa assim, sabe? Isso. Eu fiz ali meu cadastro, e o cadastro estava como vaga pretendida motorista. Quando, em 2014, eu entrei como professor, eu tive que ir lá nesse cadastro na época, você tem que entrar lá no cadastro e falei, mas acho que eu já tenho. Aí eu entrei lá. Estava de vaga pretendida motorista. Não desmerecendo o motorista, de forma alguma. Meu pai foi motorista a vida toda. Sim. Mas, assim, a hora que eu vi aquilo, eu disse, poxa vida, estou entrando como professor. Será que como que vai ser isso? Né? E o tempo passou e hoje eu estou aqui entrevistando o senhor, para mim é motivo de mais que orgulho. Mas aí eu fiz o meu agradecimento. E eu sempre gosto de, aqui ao final, professor, deixar o convidado à vontade, porque a gente sabe, né, que na correria aí do dia a dia, nas nossas funções, etc., a gente acaba, às vezes, passando despercebido e deixando de agradecer algumas pessoas, né, que fizeram e que fazem parte da nossa trajetória inspiradora. Uhum. Eu tenho a minha trajetória, o senhor tem a sua, todos que estão nos assistindo, cada um tem a sua. E a gente, de repente, até já agradeceu, ou não, algumas pessoas, né, que fazem parte dessa trajetória. Então esse é o momento da gente finalizar aqui, de repente o senhor
se recordar, eu sei que deve ter uma lista imensa, mas de repente se quiser reforçar algum agradecimento, né, em especial, ou fazer um agradecimento geral para aquelas pessoas que de certa forma lhe ajudaram, lhe incentivaram a criar essa sua trajetória, né, que é mais do que inspiradora aí. Então o senhor fique à vontade para fazer esse agradecimento. De fato, é difícil mesmo, né? Lembrando dos motoristas, né? O Elias, né? Motorista da Unisul, tantos quilômetros, né? Viajamos, compartilhamos nossas vidas, né? Temos amizade até hoje. Mas eu queria fazer um agradecimento, e aí eu vou explicar o porquê. Primeiro a Deus. Eu tenho um conceito de transcendência bem peculiar. Eu gosto muito de uma frase bíblica que diz... onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, a transcendência, ela se manifesta a partir da relação que nós temos com as pessoas. É nessa relação que nós temos com as pessoas que surge algo maior, algo divino, que nem estava posto quando nós começamos a relação. Assim como a nossa conversa aqui de hoje. Aqui saiu algo de transcendente, que nem eu não imaginava. Coisas aqui que não tinha falado ainda para ninguém e que nem você não imaginava. Então, mas a transcendência, o divino, é aquilo que ultrapassa o ser humano. Então esse é o meu primeiro agradecimento. E o segundo agradecimento, que é outra base da minha vida, é a minha família. Eu tenho uma esposa maravilhosa, né? A Ana Paula, os filhos, né? O Arthur e o Lucas, né? Diante de todas as dificuldades dos últimos anos, né? Foi ali e em casa, né, que eu sempre tive a acolhida, o aconchego, mas também de ter na casa o lugar em que, apesar de suado, eu dormi com a consciência muito tranquila, porque tentei sempre fazer o melhor e consegui fazer isto graças a esse aconchego, a essa família. E o agradecimento também, aí seria impossível, o Chico, é emocionante até, né? Mas a Unisul, né? As pessoas, né? A Unisul é essa casa que espetacular, nessa unisulidade que eu falo, né? Muita gente sempre fala assim, porque a Unisul comunitária, e pensa na Unisul comunitária e pensava assim, não, é aquilo que ela faz para fora, né? O maior comunitarismo da Unisul é o tratamento das pessoas dentro da Unisul, né? Essa sua história, né? Isso é unisulidade, né? É a história de tantas pessoas, de tantos funcionários, de tantos estudantes que tiveram suas vidas transformadas. Então, sem dizer o nome de alguém, mas a Unisul, né? Que eu queria muito, e hoje nós fazemos parte de um ecossistema muito grande, a Ânima. Então, pessoalmente, também estou tendo tantas outras oportunidades. Foi um grupo que acreditou na Unisul, mas eu queria agradecer a Unisul. E muitas pessoas dizem assim, existe uma luz lá no fim do túnel, né? E de fato, né, a gente precisa sempre ter uma luz, uma ideia, uma dimensão daquilo que a gente quer alcançar, né? Mas essa luz lá a gente jamais conseguirá alcançar se a gente tiver luzes ao nosso lado, né? E as luzes que estão ao nosso lado são exatamente essas pessoas, né? Essas pessoas, essas instituições que eu citei, mas com todos
as pessoas que fazem parte das nossas vidas. Então a essas eu sou tremendamente, né, grandemente grato, porque se eu sou Mauri é porque eu tenho a participação de tantas pessoas na minha vida. Muito bem, e eu, né, agradeço, né, ao senhor aí também por ter me presenteado aqui com o seu livro O Pescador e o Executivo, uma história sobre liderança, estratégia, valores e encontros, né? E agradeço mais uma vez pelo senhor ter tirado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é bem corrido aí, várias atividades, e aceito o convite de estar aqui, né, trazendo um pouco da sua história, da sua trajetória aqui no Trajetórias Inspiradoras. Bom, gente, com isso eu agradeço você que teve aí a iniciativa e a terminativa de assistir este vídeo, de ouvir este áudio, né? Deixo aqui um abraço, agradecendo sempre aí Desafio OAB 360, e peço que você se inscreva aí no nosso canal, siga lá no Instagram, @Trajetórias Inspiradoras. Lá vai ter todos os insights, todos os recortes, todas essas percepções trazidas aqui pelo professor Mauri. E assistam aqui também pelo YouTube, bem como no Spotify e também no Amazon Music. Tá bom? Um abraço e muito obrigado aí.